Boa noite! Estou ao vivo! Sejam todas as pessoas muito bem-vindas a mais uma quarta-feira para a gente tirar dúvidas sobre cães, para a gente conhecer um conceito novo sobre cães, para a gente melhorar o relacionamento, para a gente se tornar as pessoas melhores amigas dos cães, para que a nossa vida mude. Pode ter certeza, isso é uma das coisas que eu faço com o maior prazer, porque foi algo que mudou a minha vida. Mudou a forma que eu enxergava os cães. Eu, o cara que sempre adorei brincar com cães, me relacionar, querer ser amado pelos cães, querer que os cães viessem, gostassem de estar comigo. Isso mudou completamente a minha vida. Isso melhorou a forma como eu me relaciono com os cães, a forma como eu respeito os cães, como eu entendo os cães. Então eu também quero que você tenha isso, que você faça isso, que você seja essa pessoa. Não simplesmente porque isso vai fazer bem para os cães, mas porque isso vai fazer bem para você. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos, uma das grandes dificuldades que a gente encontra ainda quando a gente fala de cães, é fazer com que seja bom para a pessoa. Porque a partir do momento que for bom para a pessoa, você vai querer fazer, você vai querer insistir, você vai buscar novos meios, novas formas, outras formas de fazer, que é o que acontece comigo também. Quando eu comecei a trabalhar com cães, eu queria aprender mais, eu queria saber mais. Quando eu tive o primeiro contato com a Tita, onde eu apresentei para ela um comando, que ainda era o tempo que eu utilizava os comandos ainda, quando eu dei aquele comando e ela me entendeu, ela realizou o comportamento que a gente estava treinando ali, que eu estava ensinando para ela, caramba, a minha vida mudou completamente quando eu pude perceber que era possível isso, que isso faria diferença de uma forma maior do que simplesmente a gente se relacionar com um cão, de brincar, de jogar uma bolinha, de fazer carinho. Não importa a forma, mas existiu uma comunicação ali muito importante e isso mudou o jeito que eu olho para os cães. Eles começaram a ter uma prioridade na minha vida que antigamente não tinha tanto assim. Era considerado como os famosos bichos de estimação, ou os pets, como carinhosamente as pessoas gostam de chamar. Mas enquanto esse título fizer parte da vida do cão, ele vai ser considerado simplesmente isso, um bicho de estimação, para que você sinta uma estima, um carinho só por ele, para que você não enxergue ele como um indivíduo que precisa se desenvolver, que precisa pensar, que precisa tomar decisões, que precisa entender o que acontece, que precisa ficar confortável dentro do lugar onde ele vive, para que ele possa entender o que acontece, conhecer as coisas no local onde ele vive. Aí a sua vida vai mudar completamente e automaticamente a vida dos cães também. Hoje não é possível eu encontrar com um cão e me relacionar da forma como eu me relacionava antigamente com eles. É uma coisa muito mais prazerosa, muito mais respeitosa, muito mais bonita de se ver, inclusive, de se ver e de se fazer, né? É por isso que eu faço e gostaria que todos vocês também tivessem essa experiência, tivessem essas condições de se relacionar com os cães, de entender os cães e oferecer uma vida cada vez melhor para esses cães. Eu gosto muito de falar também de justiça, de nós sermos justos com os cães. Porque, afinal de contas, justos, cordiais, teve um termo numa das lives que eu fiz, que a pessoa falou para mim que a gente tinha que ser cordial com os cães. Eu achei isso super bonito, super profundo, porque é algo que a gente precisa fazer. A gente traz os cães para viver com a gente. Somos nós. Eles não escolhem isso. Somos nós que trouxemos e começamos a inserir esse cão na sociedade. A partir desse momento, qualquer dificuldade que esse cão tenha, é uma responsabilidade minha. Foi algo que eu deixei de oferecer. Foi porque eu não me preparei para ajudar esse cão. Então onde é que está a justiça? Eu exigir coisas desse cão, sendo que a responsabilidade é toda minha. Onde é que está essa... Qual foi o termo que eu falei mesmo? Essa cordialidade. Onde é que está isso se eu fico exigindo e dando broncas e ficando bravo com o cão? Ou deixando de fazer coisas com o cão porque simplesmente ele está ali para ser um bicho de estimação. Então essa chavinha precisa mudar e se a gente não conversar sobre isso, se a gente não falar, ela nunca vai mudar. E quando ela mudar, não tem como ela desmudar. Não tem como você voltar ela para trás porque você vai entender a qualidade daquilo que você faz com o cão. E isso vai fazer bem para você, assim como faz para mim. Eu queria que você também tivesse essa experiência. Uma das coisas que eu vou colocar aqui na live de hoje, esses temas que eu pego de live, eles são sempre temas atuais, são coisas que acontecem atualmente ainda, que são comuns acontecer, não que sejam normais. Comum é bem diferente de ser uma coisa normal.
Só que são coisas que atualmente acontecem ainda. E eu acabo trazendo aqui para que a gente possa ainda enxergar o universo canino da forma como a gente atualmente ainda faz. Não adianta eu querer falar de coisas que já deixamos de fazer. Se a gente deixou de fazer, não tem nem por que a gente falar mais. É a gente explorar as coisas boas e as qualidades e aquilo que tem de melhor para a gente fazer com os cães. Só assim que a gente consegue melhorar mesmo a qualidade de vida deles e sermos as pessoas melhores amigas. O tema de hoje é um tema que se eu pudesse, eu traria toda semana, em todas as lives também, porque eu ainda acredito, isso foi um insight que eu tive há poucos momentos atrás, antes de começar a live, que eu deveria falar para vocês, por isso que eu vou falar agora. Que existem dois grandes vilões da qualidade de vida dos cães dentro da nossa sociedade atualmente. Que sempre existiram, mas sempre foram renegados e não são vistos como vilões, mas eles são um dos maiores vilões com relação à qualidade de vida do cão, de respeito e inclusão, que é o passeio. Então, sempre que possível, eu gosto de falar de passeio e a alimentação de cães. E por que eu acredito que esses são os grandes vilões? Porque é por causa deles, do jeito precário que é feito um passeio, uma alimentação de um cão, que o cão desenvolve diversos problemas emocionais e de saúde também. Não só falando de alimentação, de saúde, mas de passeio também. O cão não fica preparado, o cão está sempre estressado, o cão está sempre ansioso, o cão não se alimenta bem, o cão não tem uma boa digestão, o cão se alimenta rápido, ou o cão come demais, ou o cão come de menos. Então os grandes vilões são esses, porque são as coisas que naturalmente a gente faz. Quando a gente traz um cão para casa, sem a gente pensar, sem a gente se preparar para isso, sem a gente estudar, sem qualquer tipo de preparo, a gente vai pensar em dar um passeio para um cão, porque é o que a gente conhece desde que a gente é criança, a gente entende que a gente precisa passear com os cães. E a outra coisa é alimentar um cão, por ser um ser vivo que precisa sobreviver. Por uma questão de sobrevivência, a gente alimenta. Então a gente acaba renegando e fazendo isso de uma forma automática, de uma forma sem cuidado, sem qualidade. E isso acaba com a vida do cão. Isso piora a longevidade do cão, ou seja, nós estamos fazendo com que nossos cães vivam menos por fazer um passeio de qualquer jeito. Um passeio, olha, não tem um dia que eu veja um cachorro na rua que está passeando e que o passeio está de má qualidade. Seja pelo jeito que está sendo feito, seja pela forma como o cão está se relacionando com aquele momento, está interagindo com aquele momento de passeio, por culpa da família, sempre, das pessoas que não percebem isso e acham que isso é o normal, que isso deve ser feito sempre. E a alimentação, por ser algo de sobrevivência, as pessoas acabam fazendo de qualquer jeito. É muito comum a gente ver as pessoas, eu deixo disponível lá comida para o meu cão, porque afinal de contas ele não pode passar fome. E olha a qualidade dessa alimentação indo embora. Uma das coisas mais importantes da vida do cão, que é se alimentar bem, para ter uma vida boa, para ter disposição, para poder ficar tranquilo, para poder conseguir descansar, para não ter doenças. Olha o que a gente está fazendo com os nossos cães. Então eu queria começar falando desses dois vilões que eu acredito que são os maiores, por serem aqueles que são mais conhecidos e que todo mundo faz e acaba fazendo de qualquer jeito. Uma boa noite a todos que estão chegando aí. Parecia o final, né? Eu ia falar para vocês irem no YouTube, para assistir no YouTube, mas a câmera do meu YouTube tá bem ruim. Ela tá me cortando em algum ponto aqui. Às vezes eu abaixo, ela some. Enfim, que detalhe, nada a ver. Eu vou colocar aqui, uma boa noite a todos que estão por aí. Eu vou colocar a pergunta de hoje, para que vocês possam dar a opinião de vocês também. E aí vocês colocam aqui na interrogação de preferência, para que eu não perca a resposta e a opinião de vocês. Mas a pergunta de hoje é: qual benefício você acredita que o pote traz? E a live de hoje eu coloquei o nome de Cada Pote é uma História. Porque a gente precisa olhar para essa questão de alimentação do cão, alimentação no pote inclusive, de formas distintas. Para que a gente entenda a nossa realidade, a realidade do nosso cão. Essa história da gente... Isso quando eu comecei, eu tô ainda até lá no retrocesso de quando eu comecei a trabalhar com cães, lá em 2010. Eu não sei se é 2010 exatamente, mas eu gosto de arredondar, fica mais fácil de lembrar. Então é 2010, eu vou colocar aqui. E era uma coisa que eu sempre ficava batendo nessa tecla. De, não dá comida no pote. Pote não tem nada a ver dar no pote. E hoje eu entendo que a gente precisa entender esse pote. A gente precisa saber o que fazer, como fazer. Porque afinal de contas é a grande realidade da maioria das pessoas que têm cães. Se você chega e você quer tirar isso, é muito difícil para a pessoa se adaptar a uma nova rotina diferenciada.
Porque afinal de contas, essa chavinha da família ainda não mudou. Porque quando essa chavinha muda, aí pessoal, aí você vai entender exatamente tudo o que você deve fazer com seu cão, como você deve fazer, quais são as coisas que prejudicam a qualidade de vida dele. Mas enquanto isso não acontece, é minha função e a função de todas as pessoas que são especialistas e profissionais de qualquer área que trabalhem com animais e com cães especificamente, de orientar vocês de uma forma mais fácil, para que seja fácil de fazer. E é isso que eu estou falando, que para que não te incomode. Porque quando incomoda a pessoa, automaticamente ela não quer fazer. Ela tem essa dificuldade, por quê? Porque essa chavinha não virou ainda. Essa compreensão, essa consciência, esse entendimento ainda não caiu na pessoa. E eu estou aqui para que a gente possa ir aos pouquinhos, no seu tempo, com calma, sem pressa, para que você possa atingir essa qualidade, isso que faz tão bem para você. Você está perdendo essa oportunidade. Caramba, hoje eu tô meio coaching, né? Quem acha que eu tô falando umas coisas muito de coaching motivacional, pode por aí. Eu acho ótimo. É muito legal quando a pessoa... Olha lá, vou eu de novo. Esquece a live. Hoje vamos conversar aqui. Hoje é muito comum que as pessoas que comecem a trabalhar com cães são pessoas que não querem mais trabalhar com pessoas. É muito comum falar, não quero mais, é muito difícil trabalhar com pessoas, vou trabalhar com os animais. Só que a gente está automaticamente trabalhando com pessoas. E a gente precisa saber trabalhar mais ainda com as pessoas, porque nós vamos depender delas para que isso melhore, para que esse mundo seja mais justo, com maior qualidade para os cães. Vamos seguindo aqui. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês. Eu vou falando sobre a live de hoje aqui. Qualquer dúvida, pode perguntar também, que eu vou fazer o possível para dar essa atenção. Afinal de contas, se você tem uma dúvida, a minha obrigação é conseguir te ajudar para que você possa melhorar o que você está fazendo. A primeira de tudo aqui, ó. A primeira de tudo. Cão deve comer no pote? Que foi o que eu falei agora há pouquinho, de quando eu comecei, né? Aquela ojeriza ou aquela... sei lá. Não querer o pote, né? Pegar um ranço. Ou usando o termo que a gente utiliza, pegar um ranço de pote. Porque o pote automaticamente faz com que você coloque a ração ali e deixe. E não dê a devida atenção para esse momento de alimentação. Isso acaba acontecendo, a gente acaba caindo nessa armadilha quando a gente tem um pote. Agora, qual que é a verdade de tudo isso? Foi um dos motivos de eu trazer essa live aqui pra gente. É como a gente utiliza o pote. A partir do momento que você entende que não importa o que você vai oferecer para o seu cão de alimentação, que não importa se é uma alimentação seca, se é uma alimentação mista, se é uma alimentação natural, se é uma alimentação vegana, se é uma alimentação vegetariana, não importa qual é o tipo de alimentação. O que importa é a forma como você vai oferecer isso para o seu cão. E se você entende que a forma é o mais importante, você vai entender que não importa o objeto ou o recipiente que você vai utilizar para isso. Então, quando a gente fala se o cão deve comer no pote, é uma questão quase irrelevante, porque o importante é que o momento da alimentação seja valioso para o cão, que isso vale a pena nesse momento de qualidade com vocês. Imaginar a alimentação como um momento de um evento. Então, aqui não existe uma obrigatoriedade de você utilizar especificamente um tipo de recipiente ou um tipo de alimentação. O que a gente precisa entender quando a gente fala de alimentação de cão é o momento da alimentação. O que a gente faz com esse momento? Esse momento precisa ser um momento calmo, precisa ser um momento de foco do seu cão, principalmente, para que ele se concentre, para que ele entenda o que está acontecendo, para que ele goste, para que ele saiba, para que ele fique tranquilo, ele não fique ansioso, ele não fique agitado, ele não fique desesperado, ele não fique com medo de perder esse recurso, que acontece com muita frequência. Então, se você imaginar que o cão deve comer em um pote, a gente pode falar então de algumas situações, como por exemplo, o cão desenvolver uma posse de recurso, porque ele enxerga naquele pote algum lugar que oferece o alimento, que é uma sobrevivência para ele. Então as pessoas podem começar a ter problema quando vão pegar esse pote, quando vão colocar a mão ali, quando cai alguma comida. Tudo isso pode acontecer quando a gente fixa no objeto em si e não no momento em si. A partir do momento que a pessoa comer e a família começa a observar o momento da alimentação, dar a devida atenção para o momento de alimentação, tudo muda. E aí você vai entender que não importa o local onde você está oferecendo. Essa questão de, tem um lugar, um jeito melhor de você oferecer, esse pote é mais legal, esse brinquedo é mais legal. Não importa. O que importa é a forma como o seu cão vai enxergar esse momento de alimentação.
E quanto mais prazeroso, quanto mais tranquilo, quanto mais natural e normal para o seu cão for, muito melhor. Quanto mais calmo ele puder, para ele poder absorver melhor esses nutrientes, para ele se alimentar mais tranquilamente, para ele não ficar estressado nem ansioso nesse momento. É isso que a gente deve focar. Quando eu falo a gente, é todos nós. Até quem não tem cão. Porque quem não tem cão, a gente acaba... Uma das formas que a gente acaba conhecendo de interagir com cães é dar alguma coisa para o cão comer. É muito comum a gente pensar em fazer amizade com o cão, oferecendo uma coisa para o cão comer. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês para a pergunta de hoje, que é qual benefício você acredita que o pote traz? Ou seja, o que o pote tem de bom? Então é legal você dar a sua opinião aqui. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser como você quiser. O pote deve ficar o dia inteiro disponível? E aí a gente começa a entrar em algumas considerações aqui com relação à utilização de pote de uma forma mais prática, falando especificamente do pote. O que é importante a gente entender? Que na maioria das vezes, aqui eu estou falando de pote, eu não falei nem de comida e nem de bebida. Então é importante a gente entender a parte da hidratação do cão também. É muito comum e mais comum ainda as pessoas utilizarem o pote para dar água para o cão, para deixar essa água disponível para o cão. E aí eu vou falar primeiro dessa parte da água. Primeiro de tudo, o cão precisa ter acesso à água fresca e limpa o dia inteiro. A todo momento. Quanto mais água esse cão beber, melhor para esse cão. E se a gente imaginar que principalmente essa ração, que é a ração seca, pelo próprio nome, eu já ia entrar em detalhes, mas nem precisa. Ela é seca, ela é desidratada, ela tem menos umidade, ela tem menos água. Isso faz com que, inclusive, ela dure até um pouco mais do que as comidas naturais. Então, a partir desse momento, a gente entende que o cão precisa mais de água. A gente precisa deixar disponível isso para o cão, a gente precisa estimular. E para que isso seja uma verdade, aí estamos falando de dia inteiro, se você deixa o pote de água o dia inteiro, sem você prestar atenção se o seu cão foi lá e tomou água, que esse é um dos grandes riscos da gente deixar um pote ali o dia inteiro, talvez você não perceba se o seu cão foi lá e tomou um pouquinho. Tudo que tem nessa água começa eu ia falar de uma forma química aqui, mas não quero entrar nesses detalhes. Ou seja, a água fica suja. A água não fica boa, ela vai ficando com uma temperatura ruim, não é uma água que circula ali, ela vai ter sujidades, ela vai ter bichinhos, ela vai ter organismos que o próprio cão depositou ali quando ele colocou a boca, quando ele cheirou. Então a gente precisa mais ainda dar atenção a esse pote de água do que até necessariamente um pote de alimento. Porque o pote de alimento tem os momentos certos para se alimentar. Agora o pote de água é o dia inteiro. Então essa água precisa estar rodando ali o tempo inteiro. Você precisa garantir que o seu cão tome essa água, que tenha acesso, que goste, que seja valiosa para ele. Então acho que esse que é um dos grandes perigos da gente deixar o pote o dia inteiro e principalmente o de água. Porque a gente acaba deixando a água ali e o cão vai e bebe quando ele quer. Só que essa água ela precisa ser muito interessante para o seu cão. Precisa ser um momento também legal, ele precisa gostar, entender o quanto aquilo faz bem para ele, ser estimulado por você. E se o pote fica lá largado, o cão só vai lembrar quando ele já estiver morrendo de sede. É muito comum que cães que se alimentam de ração seca, eles terminem de comer e aí eles vão lá e querem beber uma água. Porque ele ficou seco, ele ficou sem hidratação, com muito alimento. Então é importante a gente entender que o pote de água também precisa ter essa devida atenção. E agora falando do pote de alimentação, mesmo que o seu cão, vamos considerar a situação onde o cão se alimenta com o pote. Mesmo que seu cão coma tudo quando você oferece a alimentação para ele. Você vai lá, põe no pote, e aí ele vai, fica ali o tempinho dele numa boa e come tudo que você ofereceu para ele. Esse pote não pode ficar disponível ali o dia inteiro. Isso eu estou falando do cão que come tudo naquele horário. Esse pote precisa sair dali, esse pote precisa ser higienizado e esse pote precisa ser guardado para voltar em um outro momento. Se você deixar esse pote ali, por mais que ele esteja sem nada, ele tem coisas ali. Ele já foi utilizado. O seu cão já deixou ali, organismos ali, bichinhos, micróbios, bactérias, por causa da própria ação dele, de comer, da boca, da língua, da baba. Tudo isso vai ficar ali. E se você jogar depois mais comida por ali, é isso que o seu cão vai estar ingerindo junto. Então é importante a gente entender isso quando a gente fala de deixar o dia inteiro disponível o pote. Não estou falando nem da comida, porque a comida tem que ser uma coisa meio óbvia. Se você coloca a comida ali no pote do seu cão e ele vai e não come tudo, ou nem come, você tem que tirar esse pote. Essa comida já não vai fazer mais efeito para esse cão, não vai ser mais de qualidade para o seu cão, efeito vai fazer.
não vai ser mais de qualidade. O seu cão não vai ter tanto interesse, ele só vai comer quando ele tiver muita fome. E se ele não comer naquela hora, é porque naquele momento essa comida não é tão valiosa ou tão importante para o seu cão. E é mais um sinal que você precisa ligar aqui. O momento da alimentação precisa ser um momento muito importante, muito valioso para o cão, para que ele possa se alimentar bem. Se não for isso que está acontecendo, esse pote tem que ser utilizado de uma maneira diferente. Então a ideia é, o pote não pode ficar o dia inteiro disponível, e mesmo quando é o de água, ele não pode ficar sem atenção. Você tem que dar atenção, tirar, limpar, colocar um pouquinho. Às vezes não deixar lotado de água, porque você vai acabar não dando tanta atenção enquanto aquela água não for embora. O pessoal colocou aqui, desculpa que eu não dei atenção, tinha uns recados aqui, ó. A Rita colocou, chegou mais uma cachorrinha. Chegou mais uma cachorrinha na casa, é ótimo. É sempre um tempo da gente melhorar as coisas que a gente faz, entender um pouco melhor, principalmente quando é um cão novinho. Quando eu digo novinho, novidade na casa, para que você possa apresentar essas rotinas para ele de uma forma mais saudável. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês aqui de qual benefício você acredita que o pote traz. Aí você dá a sua opinião, daqui a pouco eu falo sobre isso também. O pote, eu estava lendo a mesma pergunta. Qual opção é melhor para o cão se alimentar? Eu coloquei 3 opções aqui. Um brinquedo recheável, comer na minha mão ou no tabuleiro educativo. E aí eu estou colocando aqui essas 3. Você viu que nem o pote eu coloquei aqui por uma questão mais óbvia, só para a gente poder entender essas outras opções. Lembra que o nosso objetivo é sempre procurar uma coisa melhor, que faça mais sentido para a rotina de vocês. Agora vamos entender aqui. O brinquedo recheável, será que ele seria a melhor opção para o cão se alimentar? Agora eu não vou falar sim ou não. Em nenhum deles eu vou falar sim ou não. Acho que eu não vou. Mas vamos entender o brinquedo recheável. O brinquedo recheável, como o próprio nome diz, são brinquedinhos onde você consegue colocar a alimentação do cão dentro. E aí qualquer um que seja, qualquer formato, com qualquer finalidade, de qualquer tamanho, é importante a gente entender que é esse o brinquedo. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de alimentação é o cão gostar desse momento. É o cão valorizar esse momento. Quando você coloca uma comida, um alimento dentro de um recipiente, dentro de um objeto, a primeira coisa que precisa ser pensada é que essa comida precisa sair. Essa comida precisa ser fácil de sair para o seu cão. O seu cão precisa conseguir ter acesso a ela. Porque, primeiro de tudo, vai ser uma coisa nova para esse cão. Ele tentar descobrir meios, trabalhar a mente para poder tirar esse alimento dali. Só que, se for uma coisa muito difícil para o seu cão, ele vai desistir. Ele não vai querer se esforçar, ele vai cansar, ele não vai obter êxito, ele vai ficar frustrado, esse é o termo. O cão vai ficar frustrado e não vai querer mais participar dessa situação. Toda vez que o alimento aparecer, daquele jeito inclusive, ele não vai dar muita atenção, já vai trazer para ele aquelas emoções, aquela dificuldade. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de brinquedos recheáveis serem bons para a gente utilizar, é a gente pensar na apresentação desse brinquedo. A gente garantir que o nosso cão consiga ter acesso fácil ao alimento, para que ele possa criar um relacionamento bom com aquele brinquedo e entender como ele funciona. A partir desse momento, o seu cão vai estar disposto a fazer isso para retirar o alimento. E quanto mais ele vai entendendo, aí a gente vai dificultando. Ou dificultando com o tipo de objeto, né, o tipo de mecanismo para sair essa comida. Às vezes é ele mordendo, às vezes é ele lambendo, às vezes é ele batendo. Existem diversas formas aí desses brinquedos recheáveis soltarem a comida do cão, e depende da comida também que você vai pôr. Isso vai influenciar nesse grau de dificuldade. Só que a primeira coisa é fazer ser muito fácil para que o seu cão goste. E ir aumentando as dificuldades e variando as dificuldades gradualmente para o seu cão gostar de brincar com aquele brinquedo. E a segunda coisa é o tamanho desse brinquedo. Ele tem que ser compatível com o tamanho da boca do seu cão, ou o ato que ele precisa fazer. Se você pegar um brinquedo onde o cão precisa enfiar a língua, só que é um buraco muito pequenininho, qual a chance desse cão conseguir fazer isso com êxito, conseguir limpar esse famoso brinquedo, tirar tudo que tem ali dentro, é muito menor. E o contrário também é verdade. Você pegar um brinquedo que é muito grande para um cão que é muito pequeno. Então você tem uma abertura, vou fazer uma abertura aqui, e o seu cão tem um focinho menor, e aí ele vai e o focinho inteiro dele entra nesse buraco. Esse brinquedo pode ficar preso, pode asfixiar o cão. Então acho que são esses cuidados que a gente precisa ter com o brinquedo recheável, embora quando a gente fala de brinquedo recheável, a gente está falando de estímulo mental para o cão. A gente está falando de enriquecimento ambiental, para que o cão pense nesse momento, se desafie, consiga cumprir os desafios.
Então é disso que a gente precisa pensar quando a gente fala de usar o brinquedo recheável. Aí a outra opção que eu coloquei aqui, como uma ótima opção, como uma melhor opção para o cão se alimentar, ele comer na mão. Quando a família oferece a comida aqui na mão. Só por a gente pensar nesse ponto, a gente já entende que o que está acontecendo nesse momento é uma interação. Automaticamente, se você se dispõe ou imagina que vou dar o alimento do meu cão aqui, ó, na mão para ele, existe uma interação. Está acontecendo uma interação que já vai ser melhor do que simplesmente colocar num pote ali e deixar. Falei que não ia falar de melhor ou pior, mas com certeza já existe uma situação diferenciada para o cão. E já existe uma participação maior da pessoa que está fazendo isso. Agora vamos entender algumas questões de você dar essa comida na mão. Ela precisa garantir para o seu cão um desafio. Ela precisa aparecer ou ser oferecida depois de algum desafio, de alguma coisa que seu cão pensa, ou seja, ela precisa ser algo que faça o seu cão estimular a mente dele, para que ele possa pensar, para que ele possa conseguir atingir o objetivo. Isso vai fazer o cão ficar cada vez mais estimulado, vai fazer com que o cão foque naquilo, queira aquilo, goste daquilo. Olha como o alimento começa a fazer muito mais sentido para o cão a partir desse momento. Então é muito comum que as pessoas que dão a comida na mão, elas simplesmente só pegam e dão para o cão, e vai dando para o cão. Então não tem desafio nenhum, muito pelo contrário, é muito mais fácil para o cão, porque ele não precisa nem se movimentar. Isso vai até ele automaticamente. Porém, é um momento de interação. Olha como existe essa parte boa. Agora, se você colocar essa alimentação que é oferecida através da sua mão, utilizando esse momento como um momento de aprendizado do cão, de desafios, de estímulos cognitivos, físicos, pode ser também para o cão, vai valer muito mais a pena você entender o seu cão. E aí alguns cuidados precisam ser tomados, afinal de contas você tem o contato direto da sua mão com esse alimento. Sua mão precisa estar sempre limpa. Parece uma bobagem, mas é muito importante. É a mesma coisa que você colocar a comida no pote do cão sem esse pote tendo ficado ali o dia inteiro ao relento, o dia inteiro exposto ali às condições climáticas, à vida. A sua mão também passa por diversas coisas em diversos momentos. Se você coloca sua comida aqui, mesmo que seja a comida seca, a ração, um petisco, mesmo que seja isso, ela vai ter contato com a sua mão, com produtos que tem aqui, com sujeiras que tem aqui. Então esses cuidados precisam ser tomados para que a gente possa oferecer sempre uma coisa de qualidade para o nosso cão. Acho que são só esses detalhes que a gente precisa sempre focar quando a gente fala em oferecer direto aqui para o cão. É dar esses desafios para que não seja uma coisa simples, inclusive na hora dele pegar. Eu vou dar esse toque aqui. Uma das coisas que estimula muito o cão é você transformar a sua mão num brinquedo recheável. Então, ao invés de você simplesmente pegar a ração que está aqui, você enfiar direto na boca do cãozinho, você pegar e colocar ele aqui, ó. Deixar ela aqui nessa parte da mão, sei lá, acho que deu para entender. Ela fica aqui meio escondida para que o seu cão tente, de alguma forma, retirar isso que está da sua mão de um jeito fácil, mas para que ele se desafie, para que ele participe, para que ele pense, para que ele fique estimulado. Acho que essa é a melhor forma quando a gente fala de dar comida na própria mão. E o último que eu coloquei, tabuleiros educativos. Até fazer uma propaganda aqui, mas é importante a gente entender que esses tabuleiros eles existem justamente para que seja mais fácil para as pessoas estimular a mente do cão e fazer um enriquecimento ambiental no momento da alimentação, que é um momento que vai ocorrer diariamente, de preferência mais de uma vez no dia, se for possível, existir esse estímulo mental para o cão, junto com uma nutrição para o cão, fazendo o cão pensar, fazendo o cão se estimular e ainda, além de tudo, estar se nutrindo corretamente, com a quantidade certa. Então, quando a gente fala de tabuleiro, a gente precisa pensar que esse tabuleiro ele precisa ser apresentado de uma forma gradual. Precisa ser feito de uma forma muito fácil sempre, do mesmo jeito que eu falei do brinquedo recheável, o tabuleiro ele precisa ser um mecanismo que seja muito simples do cão realizar, para que o cão entenda a brincadeira. Na última live que eu fiz, não sei, uma das lives que eu fiz, eu botei uma pergunta que era se o cão precisa de manual de instruções, acho que era essa a questão. E eu acredito que todo e qualquer brinquedo que a gente vai comprar para o nosso cão, que a gente vai trazer para o nosso cão, precisa vir com um manual de instruções, para que você saiba como utilizar aquele brinquedo. Sabe aquela história de você pegar um jogo e o jogo tem várias opções? Opção 1 para 2 jogadores, opção 3 para 5, opção, sei lá. É isso que a gente precisa ter com esses tabuleiros, para que a gente entenda os níveis de dificuldade, para que a gente saiba como ele funciona, para que a gente consiga
apresentar as regras para o nosso cão, sempre de uma forma fácil. Sempre existem os níveis. Um cão que já sabe brincar de abrir portinhas, por exemplo, ele já entende que ou ele colocando o focinho, ou ele mordendo determinado local e puxando, uma tampa sai, uma porta abre. Se isso já acontece, aí você vai ampliando e aumentando as dificuldades desse brinquedo. Essa é a minha visão. Se você quiser deixar sempre o mesmo brinquedo do mesmo jeito, talvez o seu cão não vá ficar tão estimulado. Se você colocar uma coisa muito fácil para ele e só ficar fácil, aquele brinquedo para de ter utilidade. Isso quer dizer que você tem que estar sempre com um brinquedo mais difícil, aumentando cada vez mais a graduação do seu cão? Não, também não. Você pode ter sim e deve ter brinquedos de dificuldades variadas, para momentos variados, para dias variados. Um dia você oferece aquele que é mais difícil, que o seu cão já sabe, já conhece, mas ele tem mais dificuldade. Um outro dia você oferece um bem mais fácil, para que o cão goste, esteja estimulado. Imagina um montante de brincadeiras variadas. Então, quando a gente fala de tabuleiro ser uma boa opção para o cão, a gente precisa pensar nessa segmentação de dificuldades para o nosso cão e apresentar isso para ele, para que ele consiga fazer. A partir desse momento, sempre vai ser uma boa opção também. Então, tudo que a gente fala hoje é para que a gente entenda a nossa realidade. Você entenda a sua e o que você consegue fazer com o seu cão. Tudo que você fizer de diferente vai ser bom para o seu cão. Se você quiser dar a resposta para a pergunta de hoje, que é qual benefício você acredita que o pote traz, dê agora, porque eu vou olhar as respostas agora. Aqui, ó, colocaram... isso é legal. Qual o benefício que o pote traz? Aí colocaram local certo para se comer. Reconhecimento. Pô, um termo muito legal que utilizaram aqui. Obrigado aí pela participação da galera que colocou aí. Eu não consigo ver quem foi que colocou, desculpe. Mas é bom porque fica bom para todo mundo também. Então, lembra, deixa eu ver se eu vou falar sobre isso. Eu vou falar, mas agora eu vou falar também porque é importante a gente falar sobre isso. Quando a gente fala de rotina para cães, é muito comum, e quando eu falo comum, não pode ser o normal, é muito comum que a gente acredite que a rotina ela serve para que o cão faça as mesmas coisas, para que tudo seja sempre igual, para que o cão não encontre dificuldades ou novidades, não se veja diante de surpresas. É muito comum a gente entender a rotina desse jeito. Então, quando a gente fala do pote ser um local certo para se comer e um reconhecimento para o cão, a gente precisa entender que isso não pode ser algo que se repete. Não pode ser sempre igual. É algo que vai facilitar para o seu cão entender o momento. Como tudo que a gente faz com o cão, quando a gente ensina uma coisa para o cão e apresenta uma coisa nova para ele, a gente faz isso dentro de um contexto e um cenário que seja muito fácil para o cão absorver uma coisa nova. Um local onde ele conhece o que está acontecendo, dentro de uma atividade que ele gosta, tem prazer, está estimulado, aí você apresenta uma coisa nova. A partir desse momento, essa coisa nova, ela precisa aparecer em outros contextos, em outras situações, porque vai ajudar o seu cão a ter o famoso reconhecimento, que é o que acontece com o pote, sem dúvida nenhuma. Se você tem um pote para alimentação do cão, a partir do momento que você pega esse pote, mesmo que ele tenha vários potes, que você vai lá e pega um desses potes, esse cão já vai entender que, chegou o momento para a gente fazer a famosa atividade, para a gente interagir, para que eu possa me alimentar, para que eu possa pensar, para que eu possa me desafiar para conseguir o alimento, para que eu possa fazer tudo de bom. Então é importante a gente entender que sim, é válido a gente utilizar o pote, é um benefício do pote, trazer esse reconhecimento, esse objeto para o cão. Qual é o perigo que a gente tem que tomar, o cuidado que a gente tem que tomar com essa situação de reconhecimento? É não gerar no cão emoções que estejam além ou que não sejam compatíveis com aquele momento. Como, por exemplo, o que é muito comum, não pode ser considerado normal, quando a pessoa vai em direção ao local onde tem um alimento, onde tem o pote, o cão já entra num estado de euforia, de ansiedade, de agitação, ele não consegue ficar calmo, ele fica descontrolado, ele começa a latir, ele começa a rodar. Esse é um perigo de você repetir as coisas e o cão reconhecer. Por quê? Se ele faz isso uma vez e você, não que você deixa, mas você não presta atenção e simplesmente dá alimentação, ele começa a entender que esse comportamento que ele apresentou é um comportamento que faz sentido naquele momento e que faz com que o objetivo seja atingido, ou seja, o alimento chega até ele. Só que o cão tem uma maestria em começar a antecipar coisas. Ele começa a identificar padrões e começa a antecipar. Então o que vai acontecer quando você levantar do sofá ou de onde você estiver e já pensar em ir em direção à cozinha para fazer isso, o cão vai reconhecer o momento, vai reconhecer a sua atitude, a sua intenção e ele vai começar a fazer isso antes. Isso vai deixar o cão com uma emoção
antes, muito antes de acontecer o evento. E aí ele vai ficar somatizando isso. Ele vai começar do jeito que ele fez da última vez, só que da última vez ele fez na hora do que o pote apareceu. Só que ele vai fazer isso antes. O pote não apareceu ainda. Isso vai deixar o cão ansioso, ele vai aumentar esses comportamentos, a intensidade, a frequência, e aí o pote vai aparecer. E aí depois ele vai aumentando cada vez mais, porque tudo começa a acontecer muito antes. Então esse é o perigo que a gente tem que ter quando a gente fala do cão reconhecer as coisas e as situações, é a gente garantir que esse momento seja calmo para o cão. Que ele reconheça, mas tenha autocontrole, tenha confiança, tenha segurança de ficar calmo e numa boa, porque você apresentou em diversos contextos diferentes. Então é isso que a gente precisa fazer sim, mas sem dúvida nenhuma o pote vai auxiliar para que o seu cão consiga reconhecer esse momento. Inclusive se você for levar o cão para outro lugar, comer em outra casa, comer em outro ambiente. Quando você tem o pote, o cão reconhece na hora e consegue entrar nesse ponto de foco, de atenção e se alimentar bem. Então acho muito legal isso daqui. Deixa eu dar a minha opinião. Podem ficar à vontade para dar a opinião de vocês sobre qual benefício você acredita que o pote traz. E eu vou falar uma que acho que vocês não acreditam ou que vocês vão achar que é uma piada minha, mas não é uma piada. Um dos benefícios de utilizar o pote é decoração. Não de coração, mas de você decorar. Por que eu estou falando isso? Porque existem diversos tipos, diversas cores, diversos formatos, diversos materiais, diversos tamanhos. Só que a partir do momento que você se dedica ou você dá atenção para que você pegue algo que vai ficar bonito, que combine, que tenha a ver com a personalidade sua, a personalidade do seu cão, automaticamente você começa a dar mais atenção àquilo. Você começa a ter mais cuidado com aquilo. Diferente de você simplesmente pegar um pote qualquer ali e colocar, a sua atenção para aquilo, ela vai ser menor. É automático nosso. Quando você tem um carinho por uma coisa, por exemplo, pela decoração, você gosta, você vai dar atenção para aquilo, você não vai deixar aquilo de qualquer jeito. Você vai dar algum crédito para aquilo e vai ter a atenção que o objeto precisa para a utilidade dele. Olha como é importante a gente pensar desse jeito. Eu falei em alguma das lives que quando a gente escolhe um cão por causa de um tipo físico, de um tamanho, de uma cor, eu acho muito saudável isso, porque a chance de você fazer de tudo para que o relacionamento com seu cão dê certo é maior pelo simples fato de já te agradar sem antes você conhecer o cão, só de você olhar. É a mesma coisa que acontece com o pote. Só de você olhar aquele pote naquele cantinho ali, ó, a hora que você põe ele combina com o lugar, com, sei lá, existem diversas formas, mas isso faz você dar mais atenção, você gostar também daquele pote, você olhar para ele de um jeito diferente, deixar ele sempre limpo, sempre organizado. Isso é muito importante para a saúde mental do cão, para que ele possa ter esse momento também como um momento de interação, de prazer. Então acho legal sim a gente pensar no pote como um objeto de decoração para que você possa fazer, aquilo faça parte da sua rotina e parte do dia a dia do seu cão. Vamos seguindo aqui. Eu não vou falar das perguntas agora, mas vou falar uma coisa. Quando a gente fala de alimentação e cada pote é uma história, a gente precisa pensar e falar automaticamente de apetite do cão. E entender que o apetite não tem nada a ver com o cão querer comer. Não tem nada a ver com o cão estar com fome. O cão ver a comida e salivar. Não tem nada a ver com isso. O que a gente precisa entender quando a gente fala de apetite é que o apetite ele é uma intenção do cão para aquele alimento. É a hora que o cão vai focar naquele alimento. Vai dar atenção para aquele alimento. Vai querer aquele alimento. Vai se concentrar. E automaticamente, quando o cão consegue entrar nesse estado de concentração, é importante que a gente entenda que a gente precisa fornecer isso para o cão. A gente precisa preparar essa situação, garantir que o cão goste desse momento, fique tranquilo, fique calmo, não tenha pressa, não tenha ansiedade. A partir desse momento o cão começa a desenvolver um apetite. E aí o apetite ele é uma coisa mental do cão. Ele não é uma coisa do cão de paladar. É uma coisa que faz o cão pensar, se concentrar naquilo. E isso vai fazer com que esse alimento seja melhor digerido por esse cão, para que ele coma com mais calma, para que ele fique saciado dentro da quantidade ideal, ou seja, para que ele não coma desesperadamente. É muito diferente de um cão que simplesmente quer comer porque vê o alimento como uma questão de sobrevivência. Ele vai comer desesperadamente, ele vai comer muito, ele vai comer a qualquer hora, vai comer de qualquer jeito, só botando para dentro. E a maioria desse alimento, dessa nutrição, vai sair toda intacta, porque o organismo não tem condições de digerir. Só que quando o cão tem apetite,
ele entra no termo que a gente utiliza, que é o mindfulness, que é você estar com a cabeça focada no que você está fazendo. Para tudo que a gente faz na vida, esse mindfulness é importante. Acho que é esse, né? Acho que é esse o termo. Eu falei agora, achei estranho, mas é isso mesmo, mindfulness. E aí o seu cão começa a ter um apetite e ele utiliza esse mindfulness. Ele olha para essa comida, ele pensa nessa comida, ele se concentra nela, ele pensa no gosto, na textura, ele mastiga. Tudo isso é importante demais para a saúde do cão como nutrição, com a alimentação do cão, para a tranquilidade do cão, para que ele possa absorver esses nutrientes, para que ele possa ter qualidade de vida com essa alimentação. E aí independe qual é o tipo de alimentação que você oferece para o cão. Desde que ele tenha esse apetite mental, ele goste desse momento, ele se foque. O mais importante é, vamos trocar o mindfulness, vamos trocar tudo para o foco. É o cão ter o foco ali, mas um foco saudável, não aquela coisa desesperada que vai comer o tempo inteiro. Então, quando a gente fala de cada pote é uma história, a gente precisa pensar que o mais importante não é o pote necessariamente que você vai dar para o seu cão. É sim o apetite mental que esse cão tem para entrar nesse modo de alimentação, de nutrição. É isso que a gente precisa pensar. E oferecer isso para o cão. Boa noite, pessoal, dando boa noite, chegando agora, ótimo. Vamos seguindo aqui, ó. É importante o cão ter uma rotina de alimentação? Eu falei que tinha falado um pouquinho lá na outra pergunta, na outra resposta, mas agora eu vou falar também da rotina de alimentação. Por quê? Ela vai de encontro ao apetite que a gente falou agora, ela vai de encontro àquela questão do reconhecimento do momento, que falaram aqui também sobre os benefícios do pote, porque a rotina de alimentação, automaticamente, quando a gente traz um cão para casa, ou quando o cão nasce, ele precisa se alimentar. É uma questão de sobrevivência para o cão. Então, automaticamente, no dia dele, vai existir uma rotina de alimentação. Para cada cão pode ser diferente. Para cada cão vai ser diferente. Depende da escassez desse alimento, da oferta desse alimento, da quantidade desse alimento, do horário desse alimento. O cão pode ser que fique o dia inteiro em um momento de rotina de alimentação, para que ele não perca nenhuma oportunidade, porque essa alimentação é precária, essa alimentação não tem qualidade, ele não gosta, ele não tem apetite mental para poder se alimentar. Então vai de cada cão. Então é importante que a gente entenda que a rotina de alimentação, ela sempre vai existir. Na vida do cão, pela sobrevivência do cão. Só que quando a gente traz o cão para viver com a gente precisa garantir que essa rotina de alimentação seja saudável. Primeiro de tudo, que ela possua horários. Para que o seu cão coma em horários do dia. Não estou falando do horário aqui, ó, às 10h30 tem que comer. Não, de manhã, à tarde, de madrugada, à noite, depende da rotina que você tem aí. Esses momentos de alimentação precisam existir. Onde? É a hora de se alimentar. Não é para fazer mais nada. É para vocês se alimentarem, é vocês interagirem, você utilizar ali um desafio para o cão, fazer ele ter um estímulo mental ali. Então esse é o momento que a gente chama de rotina de alimentação. Ela precisa ser feita dessa forma. Para cada cão vai ser diferente, cada cão é específico, a quantidade que esse cão vai comer. A gente precisa entender o tipo de alimentação que esse cão vai comer também. Só que o mais importante da rotina de alimentação, quando a gente fala desse momento, é a gente entender que ele precisa ser variado. A rotina não tem nada a ver e não pode ter a ver com fazer igual, ser a mesma coisa sempre. Não, ela precisa ter momentos e características iguais para que o seu cão reconheça e consiga entrar nesse modo de alimentação, ter esse apetite mental, aquele foco para se alimentar. Só que o momento de alimentação, a rotina, ela precisa acontecer diferente. Se for possível todo dia ela ser um pouco diferenciada, é melhor. Agora, se não for possível, é importante que você faça essa variação frequentemente, aí semanalmente, a cada 3 dias, uma semana, 15 dias, depende muito de você, do quanto você tem de disponibilidade e conhecimento para poder fazer isso. Mas é importante que essa rotina, ela exista, só que de uma forma variada, propondo coisas diferenciadas que levem ao mesmo objetivo, que é a alimentação e a nutrição do cão, de uma forma qualitativa, com qualidade, para que o cão se alimente bem, goste, tenha vontade de fazer e tenha uma nutrição muito bem balanceada de acordo com aquele cão, com o seu cão, o quanto que ele precisa comer. É isso que é mais importante a gente pensar quando a gente fala de rotina e não simplesmente ter comida todo dia. Isso é uma rotina. E é a rotina que naturalmente o cão vai ir atrás. Só que quando a gente tem um cão dentro de casa, a nossa responsabilidade é fazer com que essa rotina seja muito rica para o cão. Não só falando de enriquecimento ambiental, mas que ela seja variada para esse cão. Às vezes eu falo variado, mas não é de alimentos diferentes. Só para que os momentos sejam
Cada vez tem um brilhinho diferente ali. Tem uma característica diferente. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês, qual benefício você acredita que o pote traz, para que daqui a pouco eu veja também e a gente fale um pouquinho sobre isso. Quais cuidados devemos ter com o pote? Eu coloquei 3 cuidados aqui básicos. Higienização, o tamanho do pote e a exposição desse pote. Vamos falar de cada uma delas, mas eu vou tentar fazer aqui falando delas junto ao mesmo tempo, que afinal de contas estamos praticamente falando da mesma coisa. Quando a gente fala de ter um pote, a gente precisa pensar em higiene, porque é o lugar onde você vai colocar o alimento para o seu cão. E aí não precisa ser necessariamente o pote, pode ser qualquer outro brinquedo recheável, onde você dá comida, a sua mão, que você dá comida para o seu cão, precisa ser algo que esteja limpo, frequentemente limpo, a cada utilização, a cada momento, tenha um lugar guardado. Imagina que é o prato do seu cão. A gente não vai comer num prato que está sujo, mesmo que seja a mesma comida, porque é um prato que já tem ali já tem um processo ali de bactérias, enfim, já não é uma coisa tão limpa. Então a gente precisa de higienização primeiro de tudo, para evitar que o seu cão ingira coisas que não são saudáveis e que podem fazer algum mal para ele. E caso ele tenha algum problema, você conseguir identificar de uma forma mais fácil. Então a primeira coisa de tudo é você pensar nessa higienização frequente desse pote, dessa retirada desse pote para que ele fique guardadinho, para que ele fique limpinho ali, tranquilo. E a mesma coisa com o pote de água, da forma como você oferece a água. Precisa ser higienizado frequentemente. Se você deixa exposto ainda, o que é o ideal, você fazer essa higienização a cada hora, depende do dia, é importante você entender isso e buscar maiores orientações. É óbvio que eu não sou especialista nessa qualidade de uma água, mas é importante a gente dar essa atenção de higienização para esses potes que a gente dá para o nosso cão. Aí quando a gente fala de tamanho de pote, o tamanho do pote é uma coisa muito importante. Por quê? Porque automaticamente, se você tem um pote muito grande, a chance de você, pessoa, querer encher esse pote para que você ofereça para o seu cão é maior. Se você coloca uma quantidade ali que seria o ideal para o seu cão, porém o pote é muito grande, vai parecer para você que seu cão está comendo pouco. E aí você vai fazer o quê? Você vai colocar mais. E a partir desse momento você está ultrapassando a necessidade do seu cão, está dando muita comida para o seu cão, muita coisa vai ser desperdiçada ali também, mas vai acabar gerando essa saciedade, ou esse estufamento, sei lá, do cão comer mais do que ele precisa. O que é uma coisa muito ruim para a qualidade de vida do cão. Vai exigir demais dos órgãos dele, vai deixar ele cansado, indisposto, sem vontade de fazer nada. É aquela famosa, nada contra, mas aquela famosa feijoada, é um exemplo. Você comeu uma feijoada e comeu pra caramba mais do que você devia, você não quer fazer mais nada. Seu olho começa a fechar, que você quer dormir. Então imagina que o tamanho do pote ele vai influenciar, eu ia falar psicologicamente, mas é mais ou menos sensorialmente. Você vai olhar e vai achar que precisa mais. Então é importante a gente ter esse cuidado com o pote também. Se você tem um pote muito grande, você saber a quantidade que você deve pôr ali. E um pote grande é legal para que o seu cão tenha acesso mais fácil. Se for um pote muito pequenininho, ou essa comida vai acabar caindo para fora, o seu cão não vai conseguir botar a boca ali. Se for um pote muito rasinho, o seu cão vai bater o focinho o tempo inteiro ali no fundo. Então é importante a gente saber o tamanho desse pote de acordo com o nosso cão e com a quantidade de alimento e o tipo de alimento que a gente vai oferecer para ele. E aí outra coisa aqui quando a gente fala de exposição. A exposição desse pote ao tempo. A gente saber exatamente aonde eu coloco esse pote para o meu cão comer. Se eu coloco num lugar que tem sol, se eu coloco num lugar que tem vento, num lugar que está molhado. Porque depende do tipo de pote, aí eu estou falando do material do pote, embora não sou especialista nisso, mas são coisas que a gente precisa ficar atento. Esses potes eles vão começar a estragar com maior facilidade. Eles podem começar a soltar alguma toxina, alguma tinta, alguma coisa específica daquele pote, pelo simples fato do local onde você está deixando esse pote. Então por isso que é importante quando a gente fala de pote, pensar nessa exposição, porque o pote não pode estar exposto nunca, em nenhum momento. Ele tem que entrar na hora da alimentação e depois ele tem que sair. Agora, se for o pote que você deixa de água, aí é mais importante ainda você saber onde é o local que você deixa. Só que a partir do momento que você entende que essa água precisa ser fresca, tá tranquilo ali para o cão, automaticamente você vai escolher um lugar que seja mais arejado, que seja mais protegido do sol. Então é importante a gente pensar nessas considerações para garantir que esse pote seja de qualidade. Faça bem para o seu cão também, seja um momento legal para o seu cão. Afinal de contas, cada pote é uma história. Vamos seguindo aqui, deem a opinião de vocês aí para a pergunta de hoje. Enquanto isso, eu vou para a última pergunta que eu fiz aqui, antes da gente ir para
para essa pergunta oficial. Não faz sentido. Ó, olha, eu coloquei aqui, o cão reconhece o próprio pote? Eu acho que nem vou falar dessa, porque na resposta que me deram ali, que é uma questão de reconhecimento, eu acho que eu já falei bastante sobre isso, que é importante justamente por isso. Um dos benefícios do pote é o cão reconhecer esse momento. Só que a gente precisa tomar esse cuidado para não cair naquela questão do cão começar a antecipar emoções, ficar ansioso, ficar agitado, só pelo simples fato de ver o pote. E até, de repente, começar a criar uma posse de recursos por esse pote, para não querer que esse pote vá embora, porque ele traz algo que na rotina dele é muito importante. Lembra que a alimentação ela precisa fazer parte da rotina como uma coisa normal, como uma necessidade física, uma necessidade sensorial, social, cognitiva, uma higiene. Tudo isso precisa ser uma coisa normal quando a gente tem um cão dentro de casa. Não mais o alimento tem que ser sobrevivência. Se isso acontece dentro da rotina do seu cão, é porque esse momento de alimentação está sendo tratado de uma forma muito ruim. É o famoso vilão que eu falei lá no começo. É a alimentação do cão e o passeio. São as coisas que a gente faz sem dar o devido cuidado. Aí o cão vai começar a entender que o passeio é para ele fazer do jeito que ele está fazendo e a alimentação ela é a sobrevivência dele. E se ele está dentro de casa, não faz nenhum sentido a gente enxergar e o cão enxergar a alimentação como uma sobrevivência. Vamos seguindo agora para a pergunta aqui. Deixa eu ver as respostas de você. Eu tô coçando o nariz, será que eu tenho rinite? Sei lá, mãe, eu tenho rinite? A outra pergunta que tinha aqui, ó, era a outra resposta, eu vou até pular ela aqui, que era rotina. E a gente falou bastante sobre rotina, inclusive foi uma das coisas que eu falei agorinha. Agora, olha essa daqui que colocaram, comodidade. Muito legal, valeu aí. Também não consigo ver quem colocou, mas obrigado pela opinião aí, por falar o que você pensa do pote, pra gente poder falar um pouquinho mais. E eu acho que sim. E esse é um dos grandes desafios que a gente tem ainda hoje. Eu falei no começo da live, quando eu falei que quando comecei a entender sobre cães e comportamentos, que eu comecei a considerar o pote, eu comecei a ter ranço do pote. Eu não queria que ninguém utilizasse pote, achava um absurdo a pessoa deixar o pote lá, deixar a comida ali, o que é um absurdo. Mas eu não conseguia imaginar de outra forma. Só que quando a gente fala de comodidade, a gente precisa entender que sim, é uma coisa muito simples de se utilizar. Afinal de contas, é como você faz o seu próprio alimento, você põe no lugar para você comer. Isso é muito comum, isso é muito fácil de fazer. Isso vai fazer com que você consiga realizar essa situação. E acho que um dos grandes objetivos, quando a gente fala de melhorar a qualidade de vida dos cães, é a gente fazer com que as pessoas consigam fazer as coisas. Se você tem um pote, com o pote, você consegue ter fácil acesso, saber como utilizar, quando utilizar esse pote. Ele está sempre ali, ó, você sabe onde ele está, você pega, é uma coisa que fica muito cômoda. Só que aí você precisa saber utilizar esse pote, fazer aquela famosa rotina de alimentação variada. O jeito que você vai dar essa comida nesse pote, a quantidade, o local, o momento, inserido junto com o quê. Essa é a grande sacada que a gente precisa ter, a grande virada de chavinha, mudança de consciência do pote. Mas só o fato só o fato do pote ser fácil e cômodo de utilizar, a gente precisa considerar essa utilização de uma forma mais qualitativa, com uma qualidade maior. Porque ele vai ser sempre fácil, você não precisa pensar nisso. Se você pensar num brinquedo recheável, ou nos tabuleiros educativos, ou nos comedouros lentos, não importa o que seja, você precisa de uma dedicação maior só para preparar esse pote. Agora, o pote tradicional, você só põe ali o alimento e está tudo certo. Só que aí você precisa saber o jeito que você vai fazer isso. De acordo com o seu cão, de acordo com a sua rotina, de acordo com as propriedades nutricionais que seu cão precisa, tudo isso precisa ser levado em consideração. Porém, a comodidade é um dos benefícios do pote. E só pensando nisso, a gente já considera que o pote pode ser utilizado, deve ser utilizado, para que a gente não tenha essa preocupação de aonde eu vou colocar essa comida. Vou colocar no pote. Só que eu vou utilizar esse pote de uma forma diferente. É isso que a gente precisa pensar. Vamos para a pergunta. Ah, a pergunta era essa. Não tem mais pergunta nenhuma. Deixa eu falar uma outra situação aqui que tem a ver com apetite, tem a ver com pote, tem a ver com alimentação, tem a ver com comportamento, que é para a gente poder finalizar aqui bem. Que é a gente falar do comportamento que alguns cães têm, se não a maioria desses cães, que é de ficar pedindo comida. E aí eu não vou nem falar só da comida que ele pede, que é a comida que você está comendo. É o cão também trazer o pote, bater no pote, naquele pote que fica ali disponível, ou no local onde tem a comida, para te avisar que ele quer comer, que ele precisa comer. Então vamos falar um pouquinho de cada uma. Quando a gente fala do cão que pede comida da família,
Existe um problema na rotina de alimentação, naquele momento onde a alimentação do cão precisa ser uma interação, precisa atender algumas necessidades cognitivas, sociais daquele cão, físicas, alimentares, né? Não sei se é esse o termo, mas ela precisa atender essas necessidades para que o cão fique equilibrado, fique tranquilo, porque senão ele vai querer participar do momento da sua alimentação. Porque afinal de contas ele não teve esse momento. Ele começou a deixar de dar valor para aquela comida dele, porque ela simplesmente aparece, ele come e está tudo certo. Mesmo que você utilize o pote do jeito mais legalzinho ali, colocando algumas vezes, mudando os lugares, mas se você não participa, se você não está ali, dá essa atenção, na hora que você estiver se alimentando, o cão vai querer participar. Ele vai estar carente, necessitado desse momento social com você, desse momento cognitivo também, que pode ser. Então a gente precisa primeiro entender isso. Se o cão está pedindo comida para a família desse formato, é porque existe uma carência ou está precária a forma como a alimentação do cão é oferecida. Ou seja, ele está te comunicando, falando, a minha comida não é tão legal que nem essa sua aí, que você está aí sentado, batendo um papo, cortando, temperando. A minha você vem, põe e acabou. Então é importante a gente entender por essa ótica, não que o cão é esfomeado ou que ele comeu pouco. É porque ele está valorizando muito mais esse momento, que é o momento que você dá atenção, você olha para ele, mesmo que você reclame, mesmo que você dê bronca, é um momento de interação, ele começa a valorizar essa interação nesse momento. E aí a outra questão que eu vou falar é o cão que pede a comida na hora da comida. Não só para comida, mas vou aproveitar para comida. Às vezes o cão para passear, para fazer xixi, para poder dormir, para poder ter carinho seu. O cão pedir coisas. Quando o cão começa a pedir coisas, ele está te mostrando que você não está fazendo a sua parte. Que você não está sendo aquela pessoa que é proativa no cuidado de um cão. Quando você traz um cão para viver com você, automaticamente você precisa ser a pessoa proativa. Tem que ser aquela pessoa que faz as coisas antes das coisas acontecerem. Que se prepara para atender as necessidades do cão. Que prepara o ambiente para que a necessidade do cão seja atendida com qualidade. Para que a experiência seja positiva. Você planeja, você prepara, você entende. Você não espera acontecer. Olha a diferença. Quando a gente fala, e é muito comum ainda, infelizmente, ou seja, não é normal, que as pessoas que têm cães hoje, elas remediem situações. Elas esperem as situações acontecerem para que elas possam tomar alguma atitude ou fazer alguma coisa a respeito. Sendo que muita coisa já está acontecendo de errado aí. Só o fato de você esperar que as coisas aconteçam, você está colocando o seu cão em risco. Você está rodando a roleta da sorte. Então, quando o cão tem esse hábito de chamar você para qualquer coisa, para dar uma alimentação para ele está te mostrando que você não está dando a devida atenção para esse momento. Que existe uma precariedade na rotina dele. E pode ser que não seja só de alimentação. Provavelmente é uma precariedade cognitiva desse cão para ele pensar bem, uma precariedade social, física desse cão. A gente tem que olhar para os comportamentos dos nossos cães e entender o que eles estão querendo comunicar. Se ele está pedindo alguma coisa para você, ele está gritando na sua cara ou no seu ouvido que você não está atendendo aquilo que ele precisa, do jeito que ele precisa tomar uma atitude para que as coisas aconteçam. E aí você coloca o seu cão em risco. Estamos falando de alimentação, mas qualquer outro comportamento que você pensar. Se você prepara antes, se você planeja antes, se você cria uma situação onde nada vai dar errado, onde o seu cão vai conseguir fazer, vai atingir o objetivo, automaticamente você está trabalhando para a qualidade de vida do seu cão. Quando o seu cão tem uma carência, tem uma necessidade que não está atendida, automaticamente seu cão está desconfortável, não está conseguindo se dar bem e ficar bem no ambiente onde ele vive, na casa e na família que deveria dar todo esse suporte para ele. Então acho que essa é a atenção que a gente precisa dar e sempre pensar em ser a pessoa proativa no relacionamento com o cão. Sempre conhecer as coisas antes, se preparar, entender o que fazer, como fazer, para que a gente possa garantir essa qualidade de vida para o cão a todo momento. Não importa o que você vai fazer, precisa ser algo bem feito. Uma experiência boa, por menor que seja. Não precisa ser um grande passeio, não precisa ser a alimentação mais top do mundo, não precisa ser o melhor banho, não precisa ser a melhor cama, não precisa ser nada disso. Precisa ser algo que você ofereça com qualidade para o seu cão, por menor que seja o que você ofereça. Mas você precisa ser essa pessoa de tomar essa atitude. A partir daí, sim, seremos as pessoas melhores amigas dos nossos cães. Uma ótima noite a todos, obrigado ao pessoal que participou aí, ó. Não apenas chamar de meu filhinho, mas também tratá-los como tal. Isso é muito legal, a gente entender que a gente tem que dar essa resposta para o cão, esse suporte para o cão o tempo inteiro e considerar assim como um membro da família e participar de tudo que a gente faz com qualidade.
Uma ótima noite, obrigado pela participação, espero que tenham ficado bem claro aí para todo mundo. Se não, estamos aí semana que vem para tirar mais dúvidas e melhorar o nosso conceito sobre a vida dos cães.